E o mercado de trabalho passou por diversas transformações desde o início da pandemia. Novas profissões surgiram e, junto com elas, a exigência de conhecimento e técnicas para um maior aproveitamento de todas as competências. A neurociência, que é o estudo da nossa capacidade cognitiva, é de fundamental importância para o desenvolvimento de alta performance. Início de ano, momento de traçar novas metas, buscar novos sonhos e também se profissionalizar para que a gente possa estar num mercado que está cada vez mais competitivo. Desde o início da pandemia, a gente fala muito em novas profissões que vêm surgindo no mercado. E cada vez mais essas profissões exigem de nós habilidades comportamentais. E para falar um pouquinho sobre estas habilidades comportamentais que são fundamentais hoje para que a gente se relacione dentro de casa, com os nossos amigos e principalmente no ambiente de trabalho, está conosco o estrategista de neurociência e treinador comportamental Regiano Vedovato. Ele vai nos dar dicas importantes e principalmente para você aí, empresário que está nos acompanhando, que lida diariamente com funcionários com problemas, que você tem dificuldades em conseguir cada vez mais habilidades dentro da sua equipe. Então, preste bastante atenção nessa entrevista. Bem-vindo. Obrigado, Sandro. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado por você também estar acompanhando esse bate-papo. Regiano, o mundo mudou muito depois da pandemia. Aliás, ele já vinha sofrendo várias transformações de uma forma um pouco mais lenta. A pandemia acelerou muitos processos. Novas profissões surgiram e novas habilidades também foram exigidas de todos nós. Muito, muito. A gente costuma falar o seguinte, a transformação digital foi um exemplo disso, né? Muitas empresas, elas foram forçadas a entrar no mundo digital pela pandemia. E assim como a transformação digital, muitas outras habilidades e competências passaram a ser exigidas. E você falou uma coisa muito legal agora, Sandra, que muitas profissões foram inventadas, ou muitas necessidades emergiram a partir de agora. E a gente sabe, por exemplo, que a maioria das profissões que vão ser destaque daqui 4, 5 anos sequer foram inventadas. E quando a gente fala em comportamentos, competências, que nós chamamos de soft skills, que são as interpessoais, as comportamentais, elas vêm se destacando muito nos últimos anos em detrimento das competências técnicas, que até pouco tempo atrás eram realmente fator determinante numa contratação. Então, se você é do mercado de trabalho, se você está buscando nesse momento se recolocar, ou quem sabe realizar teu sonho, montar o teu negócio próprio, olha, preste muita atenção, porque o que está em alta nesse momento são as habilidades comportamentais. Pois é, aí vem aquele questionamento. Eu estudei, eu fiz muitos cursos, eu sou pós-graduada, eu tenho doutorado, mas na hora de liderar uma equipe, eu deixo aflorar os meus sentimentos e eu destruo o que eu estava tentando construir. Isso é um perigo? Muito, muito. Tem uma frase do neurocientista Antônio Damasio que eu gosto muito. Ele fala assim, nós somos seres emocionais que pensam e não seres racionais que se emocionam. Ou seja, nós somos genuinamente seres emocionais. E à medida que você vai entendendo isso, que cada um possui o seu perfil de personalidade, cada um de nós responde aos estímulos externos, né, de comunicação visual e assim por diante, de uma maneira, principalmente quando é colocado sob pressão, e você falou de liderança, e liderança hoje está a todo momento sob pressão de resultado, sob autopressão, porque muitas vezes ele se cobra muito, né, e isso reage, cada um reage de uma forma. Então hoje você entender, eu sou um estudioso do cérebro humano já há alguns anos, minha formação é nessa área, então eu estudo neurociências aplicadas aos business, aos negócios e ao comportamento humano, e eu falo para você que hoje você estudar isso, se preparar em relação a isso, você tem uma grande vantagem competitiva no mercado, não tenha dúvida. Pois a neurociência ela domina hoje o mundo dos negócios, o mundo corporativo e também a forma que a gente se relaciona com os nossos amigos. De que forma a gente começa a se inserir nesse mercado? O que é a neurociência? De que forma ela vai transformar as nossas ações? A neurociência, de maneira geral, Sandra, ela nos ajuda muito com essa tecnologia e as pesquisas que ela vem desenvolvendo nos últimos anos. A neurociência, por si só, não vai transformar ninguém.
Ou seja, quem tem o poder de transformação é a gente mesmo. Nós acreditamos que nós possuímos todos os recursos que nós precisamos dentro da gente. O que a neurociência nos auxilia? Com essa tecnologia, essas pesquisas que ela vem mostrando nos últimos anos, que por conta de tudo isso que vem se avançando, né, da própria inteligência artificial e outras tecnologias, nos permite mapear muito melhor o cérebro humano em relação aos seus estímulos, suas reações, do que há alguns anos atrás. E isso facilita muito o nosso trabalho como professor, por exemplo, que é o meu papel, de ajudar nessa aprendizagem acelerativa, fazendo com que as pessoas consigam trazer resultado muito mais rápido do que antes, porque antes nós não tínhamos esses estudos, certo? Antes a gente não tinha noção exatamente de como, eu recebo um estímulo XYZ de uma pessoa. A pessoa fala, por exemplo, que não gostou do meu produto. Como é que eu reajo? Qual é a sensação naquele momento de raiva? Qual é o meu sentimento de tristeza, decepção? Como que eu reajo a tudo isso? E hoje a neurociência nos ajuda nisso. Entender, mapear muito melhor, mapeou muito melhor através de suas pesquisas do cérebro humano, em diferentes estímulos, que facilita muito a gente aprender com isso, sabe? E trabalhar realmente muito essa parte comportamental. Pois é, quando nós falamos em comportamental, liderar equipes não é apenas passar conteúdos, informações e obter resultados. É preciso preparar essas pessoas. Um líder, ele precisa hoje entender neurociência para gestar melhor a sua equipe? Olha, eu não posso assegurar que ele precisa, mas se ele aprender, ele vai ter uma vantagem muito grande. Porque liderar, Sandra, ela não é um cargo. Liderança não é um cargo, como muita gente ainda confunde. Chefia é um cargo. Você pode ser chefe, você pode ser proprietário, assim como empreendedorismo e empresário. Existe uma diferença entre a pessoa que é empreendedora e a pessoa que é empresário. Muitas vezes a pessoa é empresário ou porque ela herdou, ou porque ela comprou aquela empresa e ela está como empresário. Agora, empreendedor é um estado de espírito. E liderança também tem muito isso. A diferença que há entre líder e chefe é basicamente isso. O líder, ser líder é um estado de espírito, é inspirar as pessoas. E quando a gente fala em inspirar as pessoas e não manipular, e não pressionar, e não realmente simplesmente você usar da tua caneta, da tua posição para querer fazer com que as pessoas sejam obrigadas a executar aquilo que você quer, a gente fala em comportamento, a gente fala em competências comportamentais, porque o líder inspirador, ele entende de comportamento e ele sabe exatamente como ele pode utilizar tudo isso a seu favor para fazer com que as pessoas façam aquilo que ele acredita que é o ideal para aquele momento. Então, a gente fala aqui de inspiração, diferente de manipulação. Pois é, aí vem aquele questionamento assim que a gente sabe que existe. Sempre fizemos desta forma. Aí vem, de repente, o Regiano aí tenta dizer que dá para fazer desta forma. De que forma eu consigo introspectar essa nova ideia sem criar atritos dentro de uma equipe? Nada convence mais do que o resultado, Sandra. Nada convence mais do que o resultado. Então, quando eu simplesmente passo uma informação, um conhecimento, é apenas mais uma pessoa, mais um professor passando um conhecimento, uma informação. Agora, contra resultados, fica difícil você realmente contrapor. Então, a única forma, ou a melhor forma da gente mostrar que a neurociência realmente é diferente, é mostrando os resultados. Então, é aplicando e fazendo as pessoas alcançarem os seus objetivos muito mais rápido do que outras pessoas que não utilizam essas ferramentas, né, que nós utilizamos. Então, você falou, né, eu sempre fiz assim, sempre aprendi a fazer assim, levei a minha empresa até onde ela está dessa forma. Eu acho que você escuta isso muito. Muito. Isso é muito comum. E eu chamo isso de síndrome de Gabriela, né? Síndrome de Gabriela porque a música é aquela, né? Sim. Eu nasci assim, eu cresci assim, tá? Então é mais ou menos nessa linha. E principalmente nas empresas mais familiares, e a gente não pode, não deve, na minha visão, Sandra, simplesmente discordar disso, sabe por quê? Porque tem aí um ponto de verdade. A gente precisa respeitar. Nós não somos obrigados a realmente concordar com tudo aquilo que a gente está vendo, mas a gente é obrigado a respeitar, porque realmente esse empresário, ele conseguiu trazer a empresa, bem ou mal, até esse momento, fez ela crescer desse jeito. Então, qual que é o passo que a gente costuma trabalhar? É não querer simplesmente chegar lá e mudar tudo do dia para a noite, porque isso também não vai dar certo. A gente precisa, aos poucos, mostrando o resultado, para que essa pessoa perceba que sim, que existem outras maneiras hoje de você sofrer muito menos do que você sofria para trazer as pessoas até aqui e conseguir um resultado melhor em menos tempo. E a neurociência ajuda muito nisso. Uma grande dificuldade das empresas, do comércio em si, é manter ou ter um vendedor qualificado que atenda a todas as necessidades
de quem for chegar à sua loja, ao seu comércio. Existem muitas reclamações, e acho que isso é no Brasil todo, de falta de qualificação no atendimento e tato para lidar com outras pessoas. É possível treinar aquele funcionário lá que de repente não imagina nem o que nós estamos falando? Totalmente, totalmente. Falando especificamente da ciência das vendas, que nós chamamos de neurovendas ou atendimento, como Sim. fica melhor no caso do comércio, a gente precisa entender que vendas não é dom. Embora muita gente ainda acredita nisso. Vendas é ciência, vendas é estratégia. E quando você entende que vendas é estratégia e ciência, você sabe que você pode aprender. Qualquer pessoa pode aprender, desde que esteja disposto a aprender. Se existe uma coisa que esses mais de 20 anos aí na vida acadêmica e também na vida corporativa me ensinou, é que ninguém aprende aquilo que não quer aprender. Então, qual que é o problema dessas pessoas que realmente acreditam que elas não nasceram para ser vendedoras? É que realmente elas têm uma crença limitante dentro delas que acreditam que não nasceram para ser vendedoras. Mas na prática não é assim, porque qualquer pessoa que está disposta a aprender, ela vai aprender a atender melhor, ela vai aprender a vender melhor, ela vai aprender realmente a identificar qual que é o problema do cliente que está indo lá visitar a loja dela, o estabelecimento dela, vai ter essa inter-relação, que é essa competência interrelacional, até porque vendas, gente, é o que você faz com o teu tempo, com os teus relacionamentos e com o teu conhecimento. É isso, a soma de tudo isso é o resultado da venda. Tem pessoas que utilizam muito bem o tempo delas. São extremamente mais produtivas do que outras. Por exemplo, enquanto umas atendem 1 ou 2 pessoas, essa já atendeu 5, 6. E muitas vezes só pela produtividade dela, por ser uma pessoa mais despachada, mais ágil, ela consegue vender muito mais do que a outra. E muitas vezes não é nem parte técnica, não. É simplesmente volume de trabalho mesmo. Certo? Outras pessoas não, têm um conhecimento muito melhor, se aprofundam mais, estudam mais, se preparam mais, são um pouquinho mais lentas e tal, mas conseguem, através do conhecimento, ter um relacionamento legal, resolver muitos problemas para as pessoas e vender mais. Agora, quem conseguir fazer a soma das 3, não tem quem segura. São pessoas diferenciadas. Foguete não tem ré. Na verdade, nós vimos falando sobre isso, né? Porque é um ditado popular, né? Que foguete não tem ré, apesar de que hoje a SpaceX já lançou o foguete que passou a ter ré agora, e aí quebrou um pouquinho o nosso ditado popular. Mas é mais ou menos nessa linha, exatamente. Ou seja, a pessoa que conseguir fazer essa soma desses 3 pontos, ela vai ter resultado, inevitavelmente. Por quê? Porque é processo. Entendeu? No momento que você entender a jornada, você entender o processo, o resultado vai vir. Só basta você ter disciplina. Você já é autor de vários livros no decorrer da tua trajetória toda, que já são 20 anos, né? 20 anos na estrada aí, trabalhando diariamente essa questão do comportamento, de técnicas de venda. Então, nesses 20 anos, muitas coisas mudaram, se reinventaram. Como é que é colocar tudo isso dentro de um livro e fazer com que a pessoa lá do outro lado vá absorver aquele teu conhecimento? Acho que isso faz muito parte do legado, né, Sandra? Eu penso o seguinte, que todos nós devíamos ter aí um propósito muito claro nesse mundo, né? É o que eu penso. Nós temos uma legião de pessoas nós temos um clube, inclusive, chamado Neuro 707, que são pessoas diferenciadas, pessoas que entendem, assim como nós, que para nós mudar o Brasil, não é simplesmente entrar nesse jogo de nós contra eles, que não sei o que, é a educação, é a preparação, é a gente fazer a nossa parte. E esse grupo, essa legião de pessoas, ela entende que sim, que é possível nós conquistarmos coisas melhores para nós e para nossa família, deixando um legado. E um dos legados que eu quero deixar são os livros. Sim. Eu acredito que uma forma da gente poder registrar a nossa passagem por aqui, por tudo que a gente fez, é realmente a gente conseguir, através da escrita dos livros, e hoje vem a tecnologia, livros digitais, todos eles têm todos os formatos, né, audiobook e assim por diante, mas a gente conseguir realmente deixar algo aí para as próximas gerações de tudo aquilo que a gente está vivendo. E como você falou, nesses últimos anos, eu tive o privilégio de participar de 5 livros, 3 como coautor, 2 como autor, inclusive eu trouxe 2 dos meus principais aqui, vou deixar como presente.
presente, que é o Vendedor NR e os 7 pilares de sucesso em vendas. Vou deixar como presente para você. Muito obrigada. E a forma que a gente entende que realmente nós podemos atingir mais pessoas, levar a nossa mensagem para mais pessoas. E hoje, graças a Deus, a gente já tem alunos aí no Brasil inteiro, em todos os estados do Brasil, pessoas que nos seguem e acompanham nosso trabalho, que fazem parte dessa legião que eu falei do Clube Neuro 707, que são pessoas diferenciadas, não tenha dúvida nenhuma. Hoje é treinando pessoas em todo o país. Graças a Deus, nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, a nossa carreira deu uma boa alavancada. A gente hoje, como eu falei, a gente tem alunos em todos os estados, a gente costuma viajar. Agora com a pandemia deu uma paradinha, a gente foi mais para online, né? Mas mesmo assim, ainda muitas viagens pontuais a gente continuou. Mas o ano anterior da pandemia, por exemplo, eu cheguei a fazer 75 trabalhos em todas as regiões do Brasil, São Paulo, Nordeste, Belém do Pará, Brasília, Mato Grosso. Então, aonde realmente chamam a gente está indo. E aí é aquilo que nós falamos antes, né? O que faz tudo isso? É o resultado, né? Porque quando a gente consegue aplicar aquilo que a gente aprendeu, inclusive esse livro, O Vendedor NR, ele é o resumo da minha tese de mestrado em neuromarketing pela Florida Christian University, Estados Unidos. Então eu fiz uma pesquisa acadêmica, eu comprovei um método de vendas que se chama neuroreferência, de desenvolvimento humano e vendas, e esse método está todo aí dentro desse livro. Então a pessoa que ler este livro vai poder ter um norte, começar a se integrar nesse novo método de neurovendas, exatamente. De neurovendas. Esse é específico neurovendas. Ele vai abrir um pouquinho a cabeça das pessoas através desse livro. Exatamente. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E esse método, Sandro, só para você saber, ele foi aprovado nos Estados Unidos pela Florida Christian University. Eu defendi a tese lá e depois eu aprovei o meu diploma aqui no Brasil. Então eu tive que defender aqui também para aprovar. Então ele foi aprovado lá e foi aprovado aqui. Então não é simplesmente algo que eu penso que é bonito, que eu coloquei no livro. Não, tem algo científico aí por trás. Eu fiz toda a parte científica, acadêmica, de comprovação. Eu fiz a pesquisa, eu apliquei os treinamentos nos alunos, eu compilei os dados, eu defendi isso. Então, existe todo um trabalho aí por trás que nos habilita a estar aqui nesse momento falando com você e falando com propriedade desse assunto que eu sou um apaixonado, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente gosta desse assunto. E vê que ainda tem muito o que aprender, né? Muito, muito. Eu acredito, viu, Sandra, que isso esse é o mal do professor ou de quem gosta, né, de trabalhar com isso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem muito o que aprender. Nós falávamos sobre isso ontem, inclusive numa reunião que a gente fez. E quando você fala de cérebro humano, em comportamento humano, aí é muito mais, porque a neurociência ainda está começando. Tem muito ainda que se desenvolver. Muita coisa que nós acreditávamos ser verdade absoluta há pouco tempo atrás, vou jogar aqui 10 anos atrás, hoje a gente já sabe que mudou completamente. Por quê? Porque a tecnologia vai avançando e nos permite a pesquisar melhor. E aí você começa a entender, poxa vida, aquilo que nós imaginávamos que era isso, por exemplo, falando da emoções, fisiologia das emoções, só um exemplo. Tá, quais as regiões, quando você sente raiva, por exemplo, aonde que estimula no teu cérebro? Até pouco tempo atrás nós tínhamos uma ideia, através das pesquisas que nos permitiam mapear. Hoje, com a tecnologia, a gente já sabe que não é bem assim como nós acreditávamos. E faz parte do jogo. Esse é o lado bom da tecnologia, entendeu? Cada vez mais nos dando propriedade, nos dando possibilidade de se aprofundar ainda mais nessa pesquisa do cérebro humano. E aí, volto a repetir, o meu business, o meu core é neurociência aplicada aos business e ao comportamento humano. Eu não sou aqui neurocientista, eu não sou médico, não sou nada disso. O meu negócio é estudar tudo isso justamente para poder aplicar de forma simples no negócio, né, na tua empresa, aí, você que está assistindo, né, ou você que é vendedor, empreendedor, para você colocar aí em prática no dia a dia de forma simples e você escalar teus resultados. E tem um ponto aí que nos boicota muito, a gente mesmo se boicota, que são os nossos gatilhos mentais. Muito. Precisamos cuidar aí esses gatilhos mentais, porque às vezes mesmo você se desenvolvendo, você estudando, ainda a gente se boicota, né? Muito. A autossabotagem na verdade existe um sistema no cérebro humano que se chama SAP, que é Sistema de Autopreservação e Preservação de Espécie. Então toda vez que a gente entra no assunto de autossabotagem, de medo, sabe, de bloqueio, tudo isso nada mais é do que na essência o sistema SAP agindo.
dentro do nosso cérebro. Sim. Ou seja, é um sistema de autopreservação e preservação da espécie. É claro que existem formas hoje de a gente conseguir trabalhar tudo isso dentro da aprendizagem acelerativa, como a gente falou. Desenvolvimento de treinamentos de alto impacto, sabe? E outras ferramentas que a gente consegue. Mas que é um problema seríssimo, é. E quem não tem o conhecimento ainda disso, viu, Sandra? Ele é refém disso. Porque quando você conhece, você passa a ser responsável. É diferente. Porque você sabe que aquela emoção te bloqueia em alguns momentos, você sabe que aquele dia você não está legal, porque você tem um autoconhecimento muito grande. Você sabe que aquele gatilho mental em si agiu sobre você. Agora, a maioria das pessoas é refém. Porque ela sequer parou para pensar nisso um dia. Sequer parou para ler sobre isso, se informar sobre isso. E aí tem uma coisa que eu queria deixar registrado aqui. As emoções guiam a nossa vida. Muito. Falando um pouquinho agora sobre vendas, quais são esses 7 pilares do sucesso em vendas? Porque acho que todos nós somos vendedores, o momento todo a gente está vendendo. Mesmo quando a gente não quer vender, a gente está vendendo. Esse é o princípio, é a matéria-prima, né, dos empreendedores de sucesso. É vender. Por quê? A todo momento você está vendendo ou um produto, um serviço, uma ideia, uma marca, uma imagem. E principalmente ideias. A todo momento a gente está tentando vender uma ideia para alguém. E quando a gente fala do sucesso em vendas, ou dentro daquilo que você pode esperar de sucesso, e cada um aí cria a terminologia de sucesso da maneira que quiser, mas existe algum passo a passo, alguns processos dentro das vendas que são fundamentais. E nós, dentro da experiência que a gente tem aí de mais de 20 anos, a gente separou em 7 pilares. E esses 7 pilares vai desde o planejamento físico e mental da venda, que a maioria dos vendedores negligencia, porque eles acham que é perda de tempo. O empresário, de maneira geral, não gosta de planejar no Brasil, né? No Brasil nós temos aquela coisa de fazejamento. Vão fazendo, se dá certo, a gente vai mudando no caminho e tal. Só que eu sempre falo uma coisa, aquele tempo que você não quer perder para planejar, você vai perder para resolver problemas por falta de planejamento. É verdade. Entendeu? Então, você tirar um tempinho para você planejar a tua venda, a tua abordagem, a tua metodologia, o teu sistema, o teu canal de vendas, né, que são várias coisas, a tua estratégia é fundamental. E aqui a gente fala da venda física, que é o tete a tete, a conversa, mas também tem a preparação mental, que é o que nós conversamos até agora. Sim. Certo? De você realmente se preparar mentalmente para aquela conversa, para aquela visita, para aquele telefonema, para aquela mensagem no WhatsApp. Você criar a tua própria estratégia de roteiro antes de abordar alguém. Tudo isso faz parte do planejamento. Aí depois vai na sequência, né? Abordagem, prospecção, aí diagnóstico, como você descobrir exatamente qual que é o problema que o cliente quer resolver, qual que é a dor dele. E aqui há uma diferença entre dor e problema muito grande. E as pessoas querem só resolver o problema, esquece que as pessoas querem resolver a dor. E a gente fala nisso, né? Então, você precisa vender. As pessoas compram o que querem e adiam o que precisam. Então, se você entende isso, você vai resolver a dor dele. E você vai vender muito mais por conta disso. São detalhes. A negociação, propriamente dita, e depois nós trabalhamos 2 pilares que são fundamentais. Elas não fazem parte da venda em si, mas são 2 pilares que dão sustentação para o resultado, para a previsibilidade de vendas, que é as metas, garra em metas, e autogestão, que nós trabalhamos autogestão de tempo e financeira, que são importantíssimas. São pilares fundamentais. Porque o que a gente ouve hoje, Sandra, aqui, muito ainda de gestores comerciais? É comum ainda ouvir isso. Quer se motivar? Vai lá e troca de carro, faz uma dívida, troca de casa, aí você vai ter os boletos para pagar, você vai se motivar. Na verdade, isso é engano. Isso é engano, porque o que a gente conseguiu mostrar através das nossas pesquisas? Que toda vez que um vendedor ele está sendo pressionado por contas financeiras, ou por boleto atrasado, ou por conta de luz e tal, a performance dele baixa consideravelmente. Porque é emocional. É emocional. Ou seja, é como se ele fosse atender um cliente estampado na cabeça, eu preciso te vender porque eu preciso pagar a minha conta. E o cliente percebe isso. Na prática, o cliente percebe, porque as pessoas confundem a motivação com a afobação. As pessoas estão afoitas tentando vender e, na verdade, não tem nada a ver isso com motivação. Por que elas estão afoitas? Porque elas precisam pagar aquele boleto, porque elas precisam pagar aquela parcela do carro, senão o banco vai me tirar. E aí, quando você consegue realmente fazer uma gestão financeira melhor e gestão de tempo para ser muito mais produtivo, ao invés de ocupado, né? Você consegue também ter uma previsibilidade muito boa de vendas. Então, basicamente, são esses 7 pilares aí. Lendo o teu livro, a pessoa já consegue a se desenhar num novo cenário, num novo momento, ou é preciso, de repente, ler o livro e mesmo assim fazer o treinamento até para
compartilhar, troca de ideias com o professor, com outros alunos, tem aquele famoso feedback que faz a diferença sempre nas nossas atitudes? Eu acredito muito em níveis, né, Sandra? Então, assim, ó, é claro que o livro, ele faz aquele processo que ele se propõe a fazer. Então, para quem, a condição financeira, muitas vezes o momento que a pessoa está vivendo, um livro já resolve, ajuda muito. E a gente tem muitos feedbacks disso, de pessoas que compraram o livro e falaram, professor, ó, esse livro aqui não sai debaixo do meu braço. Porque, inclusive, esse livro, Sete Pilares, está sendo considerado um dos livros de vendas mais práticos do Brasil. É uma bíblia do sucesso. Exatamente, é um playbook. O que é um playbook? É um manual. E as pessoas levam embaixo do braço, vou conversar com tal cara, ó, deixa eu só ver aqui para lembrar de umas dicas aqui antes de eu entrar lá. É o que os meus alunos fazem com esse livro aí. Agora, existem pessoas que só o livro já não é mais suficiente, eles querem mudar de nível. Eles querem algo a mais, eles precisam de algo a mais, eles precisam ir para um treinamento, eles precisam ir para um evento, eles precisam passar numa imersão, muitas vezes, de 3, 4 dias comigo ou com qualquer outro profissional, porque eles querem e precisam mudar de nível dentro das suas carreiras, dentro dos seus negócios. Aí é o momento de cada um. É claro que eu acho que o livro, aquilo que ele se propõe, ele ajuda bastante. Ele cumpre a sua missão. Muito, muito. Regiano, para as pessoas, para o nosso empresário aqui de Erechim, de repente, poder te levar para dentro da sua empresa, para poder ter essa alta performance tão importante hoje no mundo dos negócios? Então, hoje é muito fácil, né? Porque eu brinco que é só você colocar Regiano com J, Regiano Vedovato nas redes sociais e vai puxar todas as minhas redes sociais, porque só existe eu com J no Brasil, né? Escrito com G tem alguns, né? Mas com J, Regiano com J só existe eu. Então você pode colocar lá no Google, dar um Google lá, vai puxar todos os meus contatos e tal. Mas se alguém tiver interesse aí, pode anotar meu WhatsApp, né? Claro. Que é 499-9925-0281. Esse é o WhatsApp comercial Nosso Business, onde a gente está à disposição também. A gente trabalha hoje com todo tipo de treinamento, desde treinamentos mais simples, de workshops, né, de 3 horas, treinamentos um pouco mais profundos, que nós chamamos de day training, ou palestras. Então, todo esse tempo, nós temos também turmas de mentorias. E quem não tiver condições nesse momento de levar a gente lá para dentro da sua empresa, nos acompanhe nas redes sociais. Sabe por quê? Porque eu compartilho conteúdo gratuito todos os dias no Instagram, toda semana no YouTube, no Facebook. Então, você não tem... eu costumo falar o seguinte, viu, Sandra? A pessoa que não quer se preparar hoje é uma decisão. Ela decide não se preparar. Sim. Sabe por quê? Porque tem tanto conteúdo bom, gratuito aí nas redes sociais, que se a pessoa tirar 10 minutinhos, eu não vou falar 1 hora, tá? 10 minutos por dia, e ela falar assim, eu vou me preparar para ser um profissional melhor, e ela consegue hoje sem investir 1 centavo. Além do tempo, né? Que fica o tempo vale para quem está à procura de uma colocação. Exatamente. E aí as pessoas vivem aí dando desculpas, né? Elas são refém, né? Porque ou você é responsável ou você é refém. E as pessoas preferem ser refém do sistema, refém da pandemia, refém da economia. Eu só vendo porque o dólar, não vendo porque o dólar está alto. Eu não vendo porque tem pandemia. Gente, eu tenho alunos meus que nessa pandemia explodiram de vender. Explodiram. Aquilo que nós falamos é comportamento. Como é que você transforma essa informação, esse conhecimento em comportamento? E o resultado só vem através do comportamento. O conhecimento por si só, como eu falei no início, né, Sandra, para a gente finalizar, lá no início eu falei que a neurociência por si só não transforma ninguém. Ela é apenas informação, conhecimento. O que muda, o que vai transformar a tua vida é o comportamento. É o que você vai fazer com esse conhecimento. E aí que está a diferença das pessoas que estão tendo resultado, ou empresários e tal, e vendedores, e as pessoas que não conseguem sair do lugar. Porque tem gente que aí sabe muito, mas não coloca em prática. É verdade. Não sabe tirar do papel. Não sabe tirar do papel. E aí a gente também tem que ter muito cuidado com a autossabotagem, né? Porque não adianta se profissionalizar e continuar se sabotando internamente. Isso é importantíssimo também. Muito. Eu costumo falar, Sandra, que antes de você querer ir para a parte muito técnica, você precisa resolver alguns problemas internos. Problemas seus, internos, de emoções. Sabe? Porque senão não vai resolver. Você pode ser o cara mais inteligente do mundo. Se você não resolver esses problemas que você tem aí dentro de você, sabe aqueles problemas que quando você vai deitar de noite lá na tua caminha, aqueles problemas que ficam ali remoendo, nós chamamos isso de ruminação, né? Psicológica, fica ruminando, perde o sono, te tira o sono. Cara, se você não resolver isso antes, você pode ser o cara mais inteligente do mundo.
você não vai conseguir ter o resultado que você quer. Então, o primeiro ponto, resolva esses problemas emocionais de autoconfiança, de autossabotagem, de crenças limitantes, de fraturas emocionais, que muitas vezes não é nem por querer. Muitas vezes existem fraturas emocionais que você passou durante a tua vida que estão te bloqueando e você não sabe. E você não tem esse acesso, por quê? Porque você não tem o conhecimento necessário para entender isso. E no momento que você entende, você passa a ser responsável. Aí é uma decisão. Eu vou resolver ou não? Ou vou continuar sendo vítima? Aí é uma decisão. É verdade. Obrigada por ter vindo até a TV Erechim falar desse assunto que teria muito mais o que falar, mas contrata o Regiano para levar na sua empresa que as dúvidas que ficaram serão esclarecidas. Sucesso! Que esses 20 anos se transformem em 40, 60 e que você continue fazendo a diferença na vida de tantas pessoas e tantas empresas. Obrigado, Cida. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Já estive aqui há um tempo atrás. Verdade. Nesses 5 anos praticamente que você passaram, muita coisa mudou. E fico muito feliz por você aí nos abrir as portas mais uma vez para a gente poder falar um pouquinho sobre tudo isso que a gente ama, tá bom? Será Obrigado. sempre bem-vindo. Obrigada. Obrigado.